A paz a todos, que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida, renovando, capacitando e multiplicando cada dia mais os seus dias com alegria. Com alegria. Sou evangelista Fabrício Augusto. Meu nome artístico é MC Gringo. Tenho meu ministério de louvor, que é Gringolândia MCs, que Deus me concedeu. Gravamos um LP, quer dizer, eu gravei um LP. Se você quiser, pode ir lá no YouTube ou no meu Instagram, MC Gringo. E você vai ver as músicas lá, os louvores lá. Eu gosto de trap, rap, funk. São armas e escudo que eu tenho recebido do meu Deus. E não só louvo, como vocês também podem ver que eu me arrisco a anunciar a palavra, que sempre foi o meu sonho, até entender a tamanha responsabilidade que é transmitir a palavra do Senhor, porque Ele mesmo disse: ai daqueles que aumentaram ou tiraram uma vírgula da palavra. Aí você já viu, né, o puxão de orelha de Jeová, não é brincadeira. Então, esse que vos fala da parte de Cristo Jesus, quer anunciar umas boas novas. Como eu sou evangelista e o evangelho quer dizer boas novas, vou fazer o meu máximo para que você entenda aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Eu não sou bom com as palavras, mas vou fazer o meu máximo, ok? Deus abençoe. Você, meu irmão, que não está na igreja, procura um pastor, uma pastora, a qual você respeita, você admira, você confia, conversa com ele ou com ela, para você se reconciliar. Não é bom, eu falo de coração, por experiência própria. Não é bom que a gente fique sem congregar. Precisamos meditar nas palavras que vêm fresquinha do altar. Seja quem estiver pregando, ele não é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas isso não é motivo da gente ficar sem congregar. Se você for olhar aquele pastor ladrão, só quer roubar do povo, não olha isso não. A irmãzinha que só vai de vestido curto, não olha isso não. O irmão que é grosso, o irmão que não me cumprimenta, a irmã que se acha. Não olha isso não, meu parceiro. Se você for olhar isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Talvez o mundo possa te oferecer dinheiro, sexo, droga, vários prazeres, mas eu falo com certeza, não tem um prazer tão glorioso, tão maravilhoso. Eu falo de coração, meu irmão, minha irmã. Não tem melhor prazer que estar na presença do Espírito Santo. É outro nível. É outro nível, nego. Só que eu não vou te iludir, não.
Tem muito nego que vem pra casa do Senhor, que vai achando que é um mar de rosa, que é um oba-oba. Não vai pensando que é isso não, meu irmão. Eu te provo agora na Bíblia. Vai ter provações, vai ter tempestades, vai ter deserto, vai ter escassez de água, vai ter escassez de comida. Isso eu estou falando enquanto o Espírito Santo está na terra. Por que ele não faz nada? Por que ele não raciona a fome na terra, a violência na terra? Porque nós somos pecadores. É nós que provocamos isso. É o nosso coração que é enganoso, ambicioso, egoísta. Mas não vamos falar disso não, meu irmão. Vai na igreja. Se você sentir no coração, se você pensou, poxa, eu vou ouvir esse neguinho, eu vou ouvir esse crioulo, eu vou ouvir esse pretinho aí, eu vou na igreja. E aí você dobra seu joelho, bate o joelho no chão e fala: Deus, eu sou pecador, mas estou aqui, eu quero que o Senhor me mude. Eu não estou falando de versos, eu estou falando de conduta, eu tenho uma palavra específica que é caráter, é mudança de caráter, de dentro para fora. Se você não se sente com uma roupa assim assada ou assim assada, vai no seu pastor, pergunta qual é o RI da igreja, o regulamento da igreja. Se você não pode cortar o cabelo, respeita onde você está. Mas se lá pode cortar o cabelo, pode colocar um brinco para as irmãs, pode usar uma maquiagem, pode usar um look bonitão para os irmãos, de cano alto, daquele naipe que eu gosto. Mas se não, a igreja prefere que você se vista adequadamente de terno e gravata, aí você respeita o lugar. Mas sem mais delongas, eu já falei demais, me perdoa por esse chato que vos fala. Vamos à palavra. Diz assim, nós vamos fazer um passeio pela Bíblia. Mas vamos começar em João. Presta atenção e pega a visão. João 14:14. Eu vou começar por aqui. Diz assim, vamos mencionar a palavra. Se pedirdes. Deixa a moto passar. Aí. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem está falando isso? Jesus. Então você já vê que o negócio é mais profundo. Porque um pastor não expulsa o demônio pelo nome de Jesus. O demônio não sai. Se o pastor tem Jesus na sua vida, como o meu pastor tem, meu irmão, o diabo não fica não. Fica não, nego. O diabo treme quando ouve falar o nome de Jesus. Mas não vamos por esse lado não. Vou ler de novo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É ele que está garantindo, não sou eu não. Eu não posso garantir nada. Eu falo que vou cumprir uma coisa e nem chego ali na frente, não consigo nem fazer o que eu prometi. Jesus, não. Jesus, ele disse na palavra, se você quiser ler aí na sua casa, João 14:14. Vamos mais além. No 15. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Pumba! Qual é o mandamento dele? Amar o próximo.
E aí vai, amar a Deus acima de todas as coisas, assim como o bom samaritano amou aquele pobre homem caído na beira da estrada, ou como ele amou aquela mulher que foi expulsa 7 espíritos malignos, assim como ele amou aquele leproso, assim como ele amou aquele ladrão na cruz, assim como ele amou você, assim como ele amou a mim, assim como ele amou a nós quando morreu na cruz, meu irmão. Não se liga. Continuando. Uma coisa que eu gosto muito é dessa parte. No 16 vai dizer assim: e eu rogarei, eu errei, e eu orarei. É porque essa Bíblia nova, eu li em outra Bíblia, a passagem é diferente. E eu orarei ao Pai. Ele vai orar para o próprio Pai. E ele vos dará outro Consolador. Pegou a visão? Para que ele possa habitar convosco para sempre. Pumba! Pega a visão. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro. Você não tem só um, você tem 2. Agora é 2. 2 consoladores. Outro consolador. Primeiro é Jesus Cristo. O segundo é o Espírito. E tem ainda o poderoso, o grandão da Galileia, o Deus que criou tudo. Meu irmão, o Pai, aquele que a gente pode chamar de paizinho, Abba, aquele que podemos falar tudo. Tá angustiado, tá preocupado, tá com medo, tá oprimido, tá sendo perseguido? Ore ao Pai. Ore ao Filho. E ore ao Espírito Santo de Deus. Continuando no 17, diz assim: o Espírito da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo está dizendo aqui que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então acabou. Se você tem o Espírito Santo, você já não é do mundo. Porque o Espírito Santo, o mundo não pode receber. Eles não conhecem o Espírito Santo, mas você conhece. Aí você me pergunta assim: como eu conheço? Eu não sei nem quem ele é, eu nunca vi, nem sei quem é. Aí se pergunta para si mesmo: Senhor, não tem saída? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Ele diz assim: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Aí você quebra minhas pernas, né, meu parceiro? Aí você quebra minhas pernas. Você quer ver o Espírito Santo? Mano, ele habita dentro de você e está conosco. Ele é o Ruach. O que é Ruach? O vento, o sopro, o hálito, o ar, o átomo. Ele é tudo. Então pega a visão. O Espírito Santo
é inexplicável. E eu já vou mandar a real pra você. Fica de boa. Porque o papai disse, Jesus Cristo disse, você pode até errar e falar mal do pai. Pode falar mal do filho. Mano, mas não blasfema contra o Espírito Santo. Não blasfema. Por favor. Porque esse pecado não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. E ele é tão sensível. Ele é tão sensível que lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu nem ia falar disso não, mas veio aqui na cachola, o Espírito Santo desceu aqui e falou comigo. Se você acredita ou não, tudo bem, mas presta atenção. Com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer inexprimíveis? Aquilo que se não dá a conhecer por palavras. Com gemido, já diz tudo. Ele geme. E sabe? Olha o profundo desse negócio. O pai e o filho conhecem tanto o Espírito Santo e ama tanto o Espírito Santo que ele conhece o gemido do Espírito Santo e sabe para quem que ele está intercedendo. Nossa, meu irmão, é sinistro demais. O Espírito Santo é tão lindo, que quando eu pessoalmente, eu mesmo sinto que entristeceu o Espírito Santo, eu fico chateado mesmo, e me prostro no chão, de cara no chão mesmo, e peço perdão. Mas peço perdão de chorar, de soluçar, de chorar mesmo. Coloco a minha boca no pó e peço perdão, porque eu nunca quero blasfemar contra o Espírito Santo. Quando eu entristeço ele, eu fico mal. Quando ele se cala e fica quietinho, na verdade, quando eu me afasto dele, aí ele sussurra pra mim, nego, ele sussurra pra mim, no meu coração, volta. Lembra daqueles momentos que passávamos juntos? Mano, não tem explicação, velho. Mas eu vou tentar te falar. É pesado. Só que ele sempre me aceita de volta. E ele vai também te aceitar de volta. Então aproveita a chance, aproveita a oportunidade, enquanto ele está nos chamando.
Porque quando ele parar de chamar, é porque já estamos entregues nas mãos do inimigo. Tá bom? Deus pode livrar das mãos do inimigo. Mas quando blasfemamos contra o Espírito Santo, caímos nas mãos de Deus. E aí, quem vai te livrar das mãos de Deus? Pega a visão. Continuando. No capítulo 14, eu sublinhei aqui para ficar mais fácil. No capítulo 14, no verso 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, mas o Consolador que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. É muito bom isso. Ele vos ensinará todas as coisas. Pegou a visão? O Espírito Santo, além de ser consolador, ele é professor. Não existe o professor da terra comparado ao Espírito Santo, meu amigo. Você pode fazer teologia, você pode estudar psicologia, você pode estudar história, você pode estudar tudo que for necessário estudar, tudo bem, normal, pode ser inteligente sim, mas o Espírito Santo como professor, meu querido, não tem outro igual, ele é paciente. Às vezes ele puxa a orelha assim, às vezes ele diz, não, tá errado. Prega direito, fala direito. Às vezes ele diz, não, peraí. Presta atenção nessa passagem aqui. Talvez você não prestou no que eu li agora, olha só. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, ele vos ensinará. Todas as coisas. Todas. Não é só a metade, não. Quem diz que é só a metade? Ele vai ensinar todas. Se liga no papo. Todas as coisas. E vos trará a lembrança. Todas as coisas. Mas a lembrança de quê? Continuando. Ele vos trará a lembrança todas as coisas. Tudo quanto eu vos tenho dito. Agora vamos falar sério. Entrei aqui uma vírgula. Entrei numa vírgula aqui. Ele disse: tudo quanto eu vos tenho dito. Ponto final. Tudo quanto eu tenho dito. O que Jesus disse? Você vai lembrar de todas as coisas? Você pode ter lido a Bíblia de cabo a rabo. Pode ter lido os evangelhos dos livros apostólicos, as cartas paulinas, as cartas de João, Apocalipse, as cartas dos profetas maiores, profetas menores, o Pentateuco de Moisés, os Salmos, os Cânticos e a Bíblia toda. Mas quem vos fará lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou é o Espírito Santo.
E se você tá achando que Jesus Cristo ensinou só o Novo Testamento, só os evangelhos onde está escritas as histórias de Jesus, meu querido, você se engana porque João disse lá no começo da Bíblia, no começo do livro de João, ele era o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus. Então Jesus Cristo existe, ó. Então, a Bíblia inteira, pega a visão, a Bíblia inteira é Jesus Cristo nos ensinando. Pega a visão. Tudo que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu no cursinho, tudo que você aprendeu na faculdade, na pós-graduação, tudo que você aprendeu no seu serviço, no seu trabalho, tudo que você aprendeu no seu dia a dia, é Jesus Cristo te ensinando. Sobre o quê? Sobre o universo, sobre a terra, sobre os homens, sobre os anjos, principados, potestades e demônios. Pega a visão. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. O princípio, o meio e o fim. Ele conhece até aquilo que não aconteceu na sua vida. Aquilo que você chama de sorte, meu irmão, é livramento. Então, pega a visão. Se liga no papo que eu te dou. O Espírito tá te ensinando desde que você nasceu, bro. Vamos continuar. Tudo quanto eu vos tenho dito. Atos 1, versículo 8. Agora vai ficar um pouquinho apertado. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Pausa. Poder. Poder. Para quê? Para que esse poder? Eu já tinha pregado isso, mas eu vou falar de novo. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Ele diz logo em seguida: e sereis minhas testemunhas. Se o Espírito Santo está te ensinando, é para algum propósito. Se o Espírito está te ensinando, é porque tem algum propósito. Para quê? Para sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém, que ele está falando para os seus discípulos, e para aqueles que estavam reunidos ali no Sinédrio. E essa passagem aqui de Atos é depois que Jesus já ressuscitou, tá? A passagem que a gente leu antes é antes de Jesus Cristo morrer. Então, de lá para cá, de onde nós lemos, lá em João 14, João 15, Jesus estava vivo como homem. Só que agora aqui ele está falando como Deus glorificado. Entendeu? Pegou a visão? O negócio agora é mais sério. Ele não tinha ascendido aos céus ainda, mas ele está falando com seus discípulos. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia
e Samaria, ele vai além, até os confins da terra. Pegou a visão? Pegou a visão? Nós não estamos aqui de brincadeira, meu. Não. Se você acha que eu tô pregando e falando dessa forma aqui, que eu tô brincando com a sua cara, eu não tô brincando com a sua cara, não. Eu não tô zombando da sua cara, não, meu irmão. Eu tô falando uma coisa séria. Pega a visão, meu irmão. Pastor, pastora, obreiros, missionários, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Me perdoa por se às vezes tão duro assim, é porque eu sou meio ignorante. Ignorante puro. Eu não tenho o dom de falar com leveza. Me perdoa. Continuando. Sereis minha testemunha. Eu vou falar isso e vai doer em mim. Vai doer em mim. Porque eu sei que eu não tenho vivido dessa forma. Mas eu tenho me esforçado. E sereis minhas testemunhas. Disse Jesus para os seus discípulos. E está escrito para nós. Se você crê na palavra e crê que a Bíblia é a boca de Deus, Ele está falando para mim e para você. Você tem sido testemunha? Vou além. Você tem dado testemunha? Jesus Cristo é o Senhor, o único caminho. Eu digo com toda convicção, Jesus é o caminho. Sabe por quê? Porque eu já tentei andar por outros caminhos. Vou repetir, eu já tentei andar por outros caminhos e não encontrei a paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar. Aí vem meu irmão atribulado e fala, mas Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer a espada. O meu irmão vai ler Bíblia, sou. Ele é o príncipe da paz. Ele traz paz para quem está nele. E aqueles que estão nele têm a espada. E que espada é essa? A palavra. Para que essa espada? Você está achando que Deus vai te dar uma espada de metal para você ferir o seu próximo? Não, não é essa espada. Jesus veio para trazer paz. Entenda isso. Paz para aqueles que estão em Cristo. Você vai lembrar da passagem de Gideão, aonde Deus escolheu 300. Eles bebiam água, mas estavam vigilantes. Aí eu vou mais além. Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, que estavam destruídos. Vai lá. Agora você vai pegar minha visão. Você vai lembrar que eles estavam trabalhando com uma mão, empunhando a arma de guerra na outra. Estou trabalhando, como Gideão estou vigiando, como os 300 estou vigiando, e como os guerreiros construtores eu estou guardando o muro também. É dessa forma. Por que eu entrei nessa passagem? Eu nem lembro, misericórdia. Mas ele veio trazer paz.
E e no capítulo 2, no verso 4, eu vou completar com essa passagem. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Tu hablas espanhol? É isso. Do you speak English? É isso. Mas você que é racional demais, lê a Bíblia, porque no verso 2 está escrito assim: e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O 3, versículo 3. E lá apareceu a eles línguas divididas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Pegou a visão? Então falar em línguas estranhas não é errado. O Espírito concede o dom de línguas estranhas, sim, porque comunicamos com o Pai para que ninguém entenda, só Ele entende. Aí o Espírito Santo vai abençoar mais ainda com o dom de falar outras línguas. Entende, meu irmão? Poxa! Nossa! Aí Pedro levanta e diz: meu irmão, a gente não está embriagado não, porque o povo que estava lá era gente de todas as etnias, de todos os países. Se você for ler esse capítulo, o capítulo 2 e o capítulo 1, você vai perceber que eles estavam na festa de Pentecostes. O que é festa de Pentecostes? Festas de Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Jesus Cristo morreu em uma sexta-feira, sábado era a Páscoa, domingo foi o dia 1º, quando Jesus ressuscitou. Jesus ficou de domingo até então 50 dias com os discípulos ensinando, com o corpo glorificado na terra. Atravessou paredes, falou com um, falou com o outro, sumiu do nada como no caminho de Emaús. Ardeu no coração daqueles discípulos. Os discípulos foram até os seus compatriotas e falaram: nós vimos o Cristo. Nós também vimos. Tomé não acreditou, tocou na ferida de Jesus Cristo. Maria viu Jesus Cristo ressuscitado. Então você presta atenção. Tinha homens e mulheres de toda a etnia naquela época, naquela hora, naquele momento, porque era a festa do Pentecostes, são 50 dias depois da Páscoa, e estava ali reunido todos. Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, junto com os 11, e diz assim: ei, queridos, nós não estamos embriagados, não, nós recebemos uma dádiva. O Espírito Santo, naquele dia, ele conseguiu 3.000 almas para Cristo. Lembra da pesca? Pesca maravilhosa, onde Jesus Cristo disse para você: Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homem. E ele pescou ali 3.000 almas, não parou por aí não, ele continuou a sua jornada e fez mais apóstolos. Foi preso, foi açoitado e morto. Estava preparado para morrer por Cristo, meu querido.
Então se prepara, porque o Evangelho não é brincadeira não. E vou mais além. Isso não é só no Novo Testamento, não. Foi prometido pelo Pai muito tempo antes de Jesus Cristo nascer. E ainda se cumpre, meu querido, e ainda se cumpre, ainda se cumpre, ainda se cumpre. Nossa, não acredito. Oh, Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Achei. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. O Senhor é maravilhoso, querido. Não tem como explicar, velho. Ele às vezes puxa a nossa orelha, as nossas orelhas para ficar atento. Nego. Nossa. Diz assim: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Às vezes a gente não dá nada pelos jovens, mas eles estão força de um leopardo, de um guepardo, de um rinoceronte, de um elefante, de um animal feroz. E aqui eu termino a minha participação. Gostaria de fechar uma oração. E se você não conseguiu gravar alguma parte dessa palavra que eu acabei de mencionar, com a graça do Espírito Santo, eu gostaria que você pegasse essa palavra, o Espírito Santo ele é Deus que pode te consolar, que pode te ensinar, que pode te lembrar aquilo que Jesus te ensinou, que pode te proteger, que pode encher o seu vazio que está dentro do seu peito, que pode te dar visão de águia, o Espírito Santo é tudo. Se liga nesse papo. Gostaria de orar e terminar e deixar vocês com um louvor que eu fiz e compus depois que eu terminar a oração. Amém? Grandioso Deus e soberano Pai, nas lutas, nas provas que passamos, o Senhor sempre nos traz paz. No deserto que atravessamos, o Senhor nos traz o refrigério, a água e o pão para o alimento, para saciar a nossa sede. Faça de nós uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna.
Senhor Jesus, peço ao Espírito Santo que nos ensine acerca da verdade. A verdade que o mundo não pode ver e não pode conhecer, mas aqueles que são seus vão entender. Eles vão entender que o Senhor os ama de todo o coração. Por isso, naquela cruz, o Senhor nos deu o seu perdão. Obrigado, Jesus, pelos livramentos, pelo teu amor incondicional, pela tua graça. Nós estamos felizes e sabemos da tamanha responsabilidade de sermos testemunha para a humanidade. Resgatar das mãos de Satanás cada alma que pudermos. O Senhor mesmo disse que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Mas pelo menos uma vida, Senhor Jesus Cristo, que estiver me ouvindo, aceitar Jesus Cristo, eu fico feliz contigo. Mas não é mérito meu, Senhor, nem mérito de ninguém. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Amém. Então, Senhor, abençoa este coração, essa mente, esse espírito, essa alma. Que ele venha encontrar alegria, força, paz e ter as suas armas. A arma que é o escudo da fé, a espada que é a palavra, o capacete da salvação, o evangelho da tua palavra nos pés. Cingido com a couraça da justiça, ele possa trabalhar na seara do Senhor, assim como eu tento fazer o meu melhor aqui, Jesus, e aonde eu for. Muitos podem julgar, muitos podem falar mal, mas o Senhor sabe de todas as coisas que se passam neste coração. Ó Senhor Jesus Cristo de Nazaré, perdoa-nos pelas nossas falhas. O Senhor abençoa, o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrija, o Senhor nos conduza pelo caminho eterno, assim como o Senhor é o bom pastor e nós somos a sua ovelha. Aqueles que querem viver debaixo das suas asas, o Senhor acolhe, Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso galardoador, aquele que morreu e ressuscitou e nos galardoou com a graça do teu amor. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, por esta noite, por este dia, por esta manhã. Aleluia. Pelo ar que eu respiro, pelas vestes que eu visto, Senhor, pelo óleo sobre a minha cabeça que o Senhor tem concedido. Hoje, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor me amou naquela cruz. Fica com Deus, a paz do Senhor. Cuidado, mano, pode ser armadilha, um laço do inimigo para tirar a sua vida. Ele veio para roubar, para matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida, vida eterna, só Ele tem para ti. Para te fortalecer quando fraco estiver, e para te prover quando falta a ti a fé, para te proteger se o adversário contra ti vier. Mas tenha certeza que Ele veio para te levar pro céu, quando Ele em glória Ele vier.
vier para nos buscar, aquele que é um povo seu. Toma cuidado, meu parceiro, isso pode ser armadilha, um laço do inimigo para tirar a sua vida. Ele veio para matar, para roubar e destruir. O meu Cristo veio para te dar vida eterna só encontra nele. Vida eterna para te fortalecer quando fraco estiver, e para te prover quando te faltar a fé, para te proteger se o adversário contra ti vier. Mas tenha certeza que ele veio para te levar, subir para o céu quando em glória ele vier nos buscar. Selado e remidos e lavado pelo sangue do Cordeiro lá no Calvário. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único digno de louvores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.